Você se preocupa com a reputação da sua empresa? Pois é, esse é o assunto sobre o qual nós vamos falar hoje. E justamente por isso, eu tenho aqui a minha convidada, a Arielzinha, Ariel Vira-Lata. Ela é essa aqui, minha cachorrinha, tá comigo há 4 anos. Tem inclusive Instagram, se vocês quiserem segui-la no Instagram, Ariel_Vira-Lata. E a Ariel vai ficar aqui com a gente hoje. Eu acho que vocês até imaginam sobre o assunto do qual a gente vai falar. Primeiro, pessoal, eu quero dar uma dica para vocês, porque esse vídeo é um pouquinho longo, então quando a gente trata de vídeos um pouco longos, eu sei que às vezes o pessoal quer, eu queria que fosse mais rápido, queria tratar do assunto um pouco mais rápido. Vocês dêem uma olhadinha ali na parte das configurações, ali embaixo do vídeo, vocês vão ver que tem uma engrenagem, assim, uma rodinha. Ali, se vocês quiserem, vocês podem aumentar a velocidade do vídeo. Então, quem quer captar o conteúdo mais rápido ou não gosta de um ritmo mais pausado, mais explicado e tal, vocês podem ali aumentar a velocidade do vídeo e aí eu vou falando mais rápido, vocês têm o conteúdo mais rápido. Bom, agora eu já falei um pouquinho de como vai funcionar a estrutura de hoje, né? Já apresentei a Ariel para vocês, lembrando, quiserem curtir lá no Instagram, ela tem 1000 seguidores, Ariel_Vira-Lata, mas eu quero conversar com vocês agora sobre o caso que aconteceu essa semana. Acredito que muita gente acompanhou, quer dizer, todo mundo que ligou à internet essa semana acompanhou o caso que aconteceu lá da morte da cachorrinha. E isso a gente vai conversar sobre a questão de formação de reputação da empresa. Quero dizer para vocês que esse caso foi acompanhado muito de perto por mim. Eu estive lá ontem, lá no ambiente da manifestação. Eu tinha aula programada para dar até 5 horas da tarde, mas daí eu conversei com os meus alunos, a gente conseguiu não fazer horário de almoço, dar uma apressada em algumas coisas, porque eles também estavam muito consternados com aquilo que aconteceu. E como eu estava ali na região, vocês sabem que eu sou aqui da região, eu consegui até lá. Não cheguei no começo do ato, mas consegui acompanhar uma parte. Outro ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: este vídeo é um vídeo bastante profissional, baseado nos meus 30 anos aí de gerenciamento de crise, de reputação, de empresa, de construção, de imagem de empresas, mas eu não vou dizer para vocês que eu vou ser totalmente isenta nesse vídeo, não. Porque quem me conhece sabe que eu já trabalho com essa questão, sempre ajudei a questão animal, a questão ambiental. O pessoal sabe que, além de trabalhar com essa área empresarial, minha formação original, além de jornalismo, é geografia. Então, eu tenho uma ligação muito forte com essa questão ambiental, com essa questão toda ligada a outras formas de vida que não são a nossa forma de vida. Então, eu preciso deixar isso muito claramente para vocês. Vai ser um vídeo bastante profissional, bastante analítico, mas tem coração aí no... Então, aonde começa um problema desse, um problema de reputação desse? É lá no caso? É lá no acontecimento da manchinha estar lá na loja? Não, gente. Isso começa muito antes. Tem muita gente falando que o supermercado não tem nada a ver com isso, que o funcionário era terceirizado, que a empresa era terceirizada, porque isso é um problema da pessoa e não é um problema da empresa. E eu vou mostrar para vocês, por técnicas de gestão empresarial, por técnicas de comunicação, por técnicas de gestão de pessoas, mostrar que isso é um problema da empresa, sim. E por que isso é um problema da empresa? Vou colocar várias questões aqui. Primeiro, o terceirizado, ele está prestando serviço dentro da sede do supermercado, ele está prestando serviço dentro da sede da empresa e ele está lidando diretamente com o cliente da empresa, com o cliente do supermercado. Então, diante disso, ele, para o público em geral, ele faz parte do conjunto de serviços que o supermercado presta. Você é corresponsável, dependendo inclusive do caso, existe uma corresponsabilidade legal. Eu não vou entrar em detalhes de legislação agora, mas existe sim uma corresponsabilidade legal do contratante em cima do contratado, dependendo do tipo de serviço prestado.
Por que a empresa é corresponsável e ela precisa se preocupar com a postura dos seus terceirizados? Entre outras coisas, porque aquele terceirizado responde para alguém da empresa. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu quero falar primeiro um pouquinho da repercussão. Para vocês terem ideia, a história e as manifestações, elas chegaram a atingir até a matriz da empresa na Europa. Para vocês terem ideia de como houve uma comoção grande no caso, e isso sim liga você a continuar ou não comprando naquele mercado que contrata esse tipo de segurança e não treina, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu já estou adiantando demais aí uns pontos que eu quero falar mais para frente. Cheguei a ver no Facebook uma página que ela fala sobre promoção de cerveja. Ela mapeia a promoção de cerveja no mundo inteiro, então o pessoal que curte tomar cerveja aí tem mais de 600 mil seguidores nessa página. E essa página colocou muito claro, enquanto esse fato não for resolvido e os culpados não forem punidos, ela não coloca promoção de cerveja do supermercado. Ela vai colocar promoção de cerveja de tudo quanto é lugar. São 600 mil seguidores. A gente já falou um pouquinho da repercussão, nós falamos da responsabilidade. Agora eu quero colocar para vocês, ponto a ponto, da onde vem esse problema. Qual é a origem desse problema? Então, de novo, tá? Eu não estou chamando o cachorrinho de problema. Eu estou chamando de problema a crise institucional que o supermercado está vivendo a partir desse caso que foi horroroso. Onde começa tudo isso? Isso começa, gente, os problemas que uma empresa tem de reputação, eles começam na definição da sua missão, da sua visão e dos seus valores. Muita gente acha que isso é bobagem, muita gente copia isso do concorrente, pega da internet uns 2 ou 3 temas que acha bonito para colocar e acha que isso não tem importância nenhuma. Isso tem importância sim. Porque missão, visão e valores são o DNA da empresa. Quando isso é bem feito, com as ferramentas corretas e implementado como ferramenta de gestão, ele vai determinar como a empresa vai agir. Eu vou deixar para vocês o link do que o supermercado chama de ciclo sustentável, que é onde está a missão deles, a missão, visão e valores, eles definiram aí num ciclo sustentável, e vocês vão ver que há algumas questões falando de diversidade, algumas questões falando de solidariedade e outros pontos que, neste caso, não foram aplicados. Então, a empresa se distanciou do que ela chama, do que ela propõe como conduta, que é o seu ciclo sustentável. Tem muitas empresas que elas contratam até consultorias para definir sua missão, visão e valores. Isso é importante porque elas têm ferramentas, elas têm técnicas específicas para poder definir essa missão, visão e valores da empresa, mas muitas consultorias elas deixam 2 pontos de lado. O primeiro é que se todo esse desenho está ligado com a missão, visão e valores de vida pessoais dos donos da empresa. Se um desenho de missão, visão e valores não está ligado ao DNA dos donos, isso não vai funcionar. E outro ponto que muita gente deixa de lado é como implementar sua missão, visão e valores como ferramenta de gestão. Só implementando como ferramenta de gestão é que você consegue fazer com que todas aquelas palavras bonitas ali que você desenhou, elas passem a fazer parte do dia a dia dos seus funcionários e dos outros que prestam serviço para os seus clientes, que prestam serviços ali na empresa aonde você está. Isso vale também, gente, para empresas pequenas. E eu vou dar um exemplo para você. Em função da repercussão de todo esse caso, muita gente começou a postar nas redes sociais suas opiniões e tal. E o que aconteceu? Teve um funcionário de uma oficina mecânica em São Paulo que ele fez um post no Facebook dele, um post no seu perfil, comparando o caso da cachorrinha da Manchinha, trazendo a foto da vereadora, da Marielle, do Rio de Janeiro, que foi morta, e ele colocou uma frase que era mais ou menos o seguinte, um paralelo, né, entre como se as duas fossem
né, 2 cadelas, ele chamou as 2 de cadelas e colocou para o público votar em qual cadela eles escolheriam. Gente, isso fez com que a empresa, a oficina mecânica, demitisse esse funcionário. Poxa, mas ele fez uma postagem pessoal, mas o que isso tem a ver com o trabalho dele? Isso tem a ver com valores. A própria oficina colocou no seu Facebook, eu vou deixar o link para a reportagem que fala sobre isso, colocando: a gente não pode manter no nosso quadro de funcionários pessoas que não estão alinhadas com os nossos valores. Teve alguns comentários dizendo: a oficina fez isso porque um monte de gente reclamou. Eu não vou entrar muito nesse ponto, porque senão a gente vai desviar muito do caso. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: empresas pequenas também precisam definir sua missão, visão e valores e precisam ter funcionários alinhados com elas. E aí nisso vem o segundo ponto em relação a toda essa cadeia que desenrolou, que levou, né, essa cadeia que levou ao caso acontecido em Osasco. Isso não veio do nada. Então, nós falamos primeiro da definição da missão, visão e valores, o sendo usada como ferramenta de gestão e vindo a partir da missão, visão e valores pessoais dos donos. Ah, mas a empresa ficou muito grande, mas ela começou em algum lugar. Ela começou com um tamanho muito menor que ela tem hoje. Isso acontece também na área de compras, na área de seleção de terceiros. As áreas de compras de muitas empresas, elas ainda estão muito focadas no leilão de preços, como se economizar na hora da contratação fosse a única maneira de ter menos gastos, né? De ter menos custo com esse serviço contratado. E não, quando a gente olha para essa questão da reputação da empresa, a gente precisa olhar para essa reação em cadeia sobre os problemas que essa falta de alinhamento comportamental pode trazer para a nossa organização. Vou contar para vocês um caso de uma empresa que eu trabalhei, uma grande empresa que eu trabalhei, e que nós participamos de uma concorrência também com um grande cliente. E nós ganhamos essa concorrência mesmo não tendo o preço mais baixo. Sabe por quê? Sabe qual foi o diferencial que nos fez ganhar essa concorrência? A empresa viu que a nossa área de sustentabilidade, o nosso relatório de sustentabilidade mostrava que a empresa que eu trabalhava estava muito mais alinhada com o jeito de ser, com o jeito de trabalhar desse cliente do que aos outros concorrentes. Eles optaram por contratar uma empresa que seria um pouco mais cara no valor da prestação mensal de serviços, mas que havia um alinhamento de comportamento que ia fazer o trabalho fluir melhor e ia dar menos problema para as duas empresas. Então, quando a gente contrata um fornecedor, sim, nós precisamos olhar se a conduta desse fornecedor no dia a dia com as pessoas, na maneira de ser esse fornecedor, está ligada com a nossa maneira de ser. Lembrando que, no caso específico do supermercado, também vou colocar um outro link para vocês, já mostra que houve um problema com segurança com uma pessoa. Uma pessoa acabou sendo agredida pelos seguranças, era um cliente e houve assim uma total falta de habilidade no trato com essa pessoa, pra gente falar assim de uma maneira bastante leve, mas vocês vão ver na reportagem que eu vou colocar. Então esse alinhamento de comportamento, ele é super importante e você consegue evitar muitas crises, até porque alguém dentro da sua empresa é que vai coordenar, é que vai comandar esse prestador de serviços. Então, se esse prestador de serviços age de uma determinada maneira, porque quem está comandando esse prestador de serviços dentro do cliente concorda com aquilo, ou no mínimo não inibe. Então, isso vocês estão vendo, está ligado lá com a missão, visão e valores, processo seletivo, tanto de profissionais quanto de terceiros. E nós vamos para o próximo item, que é o item do treinamento. Quando nós falamos de treinamento, não é o treinamento da operação, só como fazer as coisas no dia a dia, mas é o treinamento comportamental. Muitas empresas ainda não fazem o devido investimento no treinamento comportamental. Como as pessoas precisam se comportar em cada situação. Sempre alinhado com o quê? Com o que está lá atrás, com a missão, visão e valores. Mais um item.
O processo de comunicação. A empresa investir numa comunicação clara, tanto naquela comunicação institucional, mas quanto da comunicação dos seus gestores, a comunicação interpessoal de funcionário com funcionário, de gestor com funcionário. Que nós vemos hoje ainda muitas ordens genéricas, faz aí. Então, você não tem o treinamento do como e não tem a comunicação clara. O que se diz ali nas reportagens é que foi dada a ordem para que fosse feita uma limpeza, porque viriam diretores aí da alta cúpula. Fazer uma limpeza. Então, o que cada um ali entendeu como limpeza? Vocês veem que está tudo amarrado com valores? Quem entendeu ali que aquele cachorrinho era uma sujeira? Está ligado com valores pessoais e com valores da empresa. Comecem a olhar como tudo isso amarra. Quando a gente recebe uma ordem geral, o que define a nossa postura? Os nossos valores. Voltando, inclusive, à questão da empresa. Não vamos só terceirizar, foi a conduta pessoal do funcionário. Se a empresa não está praticando sua missão, não define bem sua missão, visão e valores, não pratica sua missão, visão e valores, não contrata funcionários com missão, visão e valores parecidos e não treina esses funcionários, uma ordem genérica vai dar no que deu. Ainda mais um item, a questão da prevenção. Isso é um problema muito sério na cultura brasileira. Nós não prevenimos situações. Empresas grandes têm seus mapas de gerenciamento de risco e de crise, e eu defendo que todas as empresas tenham, desde as pequenas. Por quê? Porque qualquer negócio é sensível a passar por uma crise. Quando nós estamos falando de crise, de risco, eu não estou falando só de financeiro, eu estou falando de reputação, sendo que a reputação, ela implica diretamente no financeiro. Estabelecem-se poucas políticas de prevenção. Você sabe na sua empresa o que pode gerar algo sensível ou o que pode gerar uma situação que pode deixar a sua empresa vulnerável? Como é que você vai tratar dela se isso acontecer? Eu ouvi ele falar, quem podia imaginar que isso ia acontecer? Podia sim. Essas são situações que é possível mapear e a partir daí você já tem uma política de como você vai resolver. Nós vamos falar sobre prevenção de riscos, sobre prevenção de crise em um outro vídeo, porque senão isso aqui vai ficar muito grande, né? Nós vamos ficar com um vídeo aí de 2 horas. Mas eu quero lembrar muito essa questão da prevenção. A gente precisa olhar para os problemas que podem acontecer e a gente já tem um plano de como preveni-los. Tá? A empresa não olhou que esse problema podia acontecer. A partir do momento que a empresa não previne, ela precisa aprender a reparar esse problema. E como você vai reparar um problema que aconteceu na sua empresa? Ok, cada situação tem suas questões ali peculiares, particulares, mas existe uma listinha aí, né, que você precisa seguir para poder reparar um problema, para poder reparar uma situação de crise. Eu repito, eu não estou chamando a manchinha de problema. Problema foi problema de reputação que o supermercado ficou. Então, primeiro ponto. A empresa não pode se eximir da responsabilidade. Por mais que seja uma corresponsabilidade, não dá para pular fora achando que ninguém vai reparar. Outro ponto, evitar falar sobre o problema e não reconhecer o erro. O pessoal vai esquecer, Não vai esquecer. Algumas pessoas sim vão esquecer, outras não. Então, não tentar tapar o sol com a peneira. Quando você tem uma crise de reputação, você precisa tratar essa crise de reputação de perto. Então, crise de reputação não se trata com notas em rede social. Não, esse é um momento que a liderança da empresa tem que vir sim falar com as pessoas. Não se pode tratar isso com distância. Os executivos da empresa têm que vir, têm que pedir desculpa se for o caso. Tem que ter a coragem de colocar a cara na frente da câmera, de ter a coragem de lidar com a população, mesmo que seja
para neste primeiro momento pedir desculpas e num momento seguinte falar das propostas e de como eles vão reparar. O que não dá é para fugir, não dá é para tentar enganar, dizendo, isso não aconteceu, isso aconteceu, ou achar que vai conversar com a população por nota de rede social. Outra questão, a empresa não pode terceirizar a responsabilidade para funcionários ou para terceiros. Eles são, nessa cadeia de poder, o elo mais fraco da cadeia, mesmo tendo sido essas pessoas as responsáveis diretas pelo ato. A empresa, sim, por tudo que eu já coloquei para vocês, ela tem uma grande responsabilidade e ela precisa assumir essa responsabilidade. Ela não pode terceirizar, ela não pode se acovardar diante de uma situação de crise. Lembrando que funcionários e prestadores de serviço, eles são o espelho da liderança. Eles não fazem as coisas aleatoriamente, principalmente um funcionário mais operacional. Então, antes de sair por aí terceirizando a culpa, a empresa precisa olhar para dentro dela, porque as pessoas fazem o que a empresa manda. E se houver um caso em que o funcionário fez algo totalmente diferente da linha de conduta da empresa, essa empresa deveria ter percebido antes o comportamento desse funcionário. Uma boa área de recursos humanos, uma liderança bem treinada, ela vai percebendo desvios de conduta sim. Um desvio de conduta desse tamanho não aparece de uma hora para outra. Era uma pessoa incrível, maravilhosa, super delicada, super tal, e de repente fez isso. Não, isso não acontece de uma hora para outra. E um líder bem treinado, ele precisa perceber os sinais. Mas dá para fazer alguma coisa a partir daí? É possível fazer algo para poder reparar? Primeiro vamos lembrar que nenhuma morte pode ser revertida, mas a empresa pode sim reduzir o impacto dessa nódoa na sua imagem. São diversas ações que vão acontecer paralelamente. Então, olhar para trás, olhar para toda essa estrutura é algo que leva tempo. Mas no primeiro momento ela precisa pedir desculpas sim. E precisa investir muito dinheiro e em longo prazo, e não é uma vez ou durante um ano, para colocar a causa que ela desrespeitou como uma das suas bandeiras, como uma lição aprendida pelo ocorrido e tornar dentro das suas bandeiras de empresa responsável, trazer essa causa de verdade para sua bandeira, com investimentos de longo prazo, com incentivos de longo prazo, para evitar que outras empresas e para evitar que pessoas cometam o erro que essa empresa cometeu. O empresário e a liderança são responsáveis pela sua cadeia, porque essa cadeia toda é mantida dentro dos princípios da empresa. E uma hora isso pega no bolso pesado, se a empresa não trata isso de uma maneira preventiva, quer economizar na prevenção e depois vai perder dinheiro. O mercado ontem estava com as portas fechadas, não vendeu num dia próximo de Natal. Na maior, se eu não me engano, é a maior loja do país, a loja que mais fatura. Se estavam falando ontem de faturamentos por volta de 40 bilhões no país inteiro dessa rede. Esse número, gente, eu não chequei. Isso é uma ordem de grandeza que está circulando pela internet, então eu peço desculpas se eu estou colocando o número errado, mas eu estou com foco aqui muito mais no conceito. A loja não vendeu ontem, ficou fechada. Saiu outra notícia no jornal de que a campanha de Natal foi suspensa. E, gente, uma campanha de Natal em TV, vocês têm ideia do quanto isso custa para produzir, para veicular? São milhões. Se você fazer uma campanha de uma grande rede de supermercados na mídia, isso custa milhões. Então, deixa de vender, suspende a campanha já paga, já pronta, e passa a ser alvo de boicotes
no país inteiro e sabemos que fora do país também. Isso repercutiu até, claro que em menor escala, mas até na matriz. As manifestações ontem não foram só em São Paulo, elas foram em outras cidades também e houve sim também um questionamento na matriz. Eu li alguns analistas de economia dizendo que o acontecido pode gerar um prejuízo de até 2 bilhões de reais para a empresa. Juntando tudo, boicotes, loja fechada, campanha suspensa, queda no preço da ação, isso pode custar 2 bilhões de reais, pelo que alguns analistas econômicos colocaram na mídia. Ah, mas o caso vai passar, podem dizer alguns. Vai passar para algumas pessoas, mas tem gente que nunca mais vai pisar numa loja dessa empresa. O que eu quero dizer com tudo isso? Não compensa economizar na formação ética da sua empresa. Não compensa fugir das situações de crise. Foi muito triste o que houve e poderia ter facilmente sido evitado. Lembre-se sempre, a reputação da sua empresa, seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande, é o maior ativo que você tem. E quando esse ativo não é construído sobre valores de verdade e esses valores não são aplicados como ferramenta de gestão, eles podem matar. Eles podem matar tanto a sua empresa quanto absolutamente quem não tem nada com isso, como foi a cachorrinha Manchinha. Uma literatura muito bacana sobre o assunto. A grande parte dessa literatura ainda é de fora. As empresas de fora têm uma preocupação maior com a gestão das suas crises, da sua reputação, do que ainda no Brasil, apesar de que a gente está falando aqui do caso de uma multinacional, mas tem alguns livros em português e alguns em inglês que eu estou deixando aqui. O primeiro deles é o Caiu na Rede e Agora, Gestão e Gerenciamento de Crises nas Redes Sociais, que é da Patrícia Teixeira, esse é um livro em português. Crise de Imagem e Gerenciamento de Crises, do Wesley Cardia, também outro livro em português. Lembrando que o link para todos esses livros estão aqui na descrição do vídeo. Nossa, esse vídeo hoje tem link. O outro livro é um livro chamado What Happened to Goldman Sachs, que é do Steven Mendes, que conta a história, justamente conta esse case americano, e é um livro bem interessante para vocês entenderem o passo a passo. O outro livro, que é também em inglês, é o Crisis in Enterprise, que é do David Gold. E o último livro, depois ainda tem mais alguns itens aqui para a gente falar, é o Communicable Crisis, Prevention, Response and Recovery, da Deborah Gibson. Estão todos os links para os livros aqui no final desse vídeo. Olhar para esse mundo de uma maneira mais sustentável, entender que a gente só vai conseguir sobreviver aqui se a gente tiver um mundo, uma maneira de pensar mais sustentável. E a questão sustentável, ela envolve 3 itens. Ela é um tripé, que ela envolve sim a viabilidade econômica que todas as empresas precisam ter, mas ela envolve sim o cuidado ambiental, o cuidado com as outras espécies, o cuidado com todo o nosso ambiente e também o cuidado com a nossa sociedade. Então, se nós não olhamos para as pessoas, para o ambiente, para as outras formas de vida, se esses 2 pés desse tripé estiverem mancos, o nosso pé da economia não vai se sustentar. Então, que fique isso, inclusive para as pequenas empresas. Vou encerrar o vídeo de hoje com algumas imagens e vídeos que foram feitos na manifestação ontem lá em Osasco. Esses vídeos e essas imagens foram feitas por mim. Ali a parte que eu acompanhei, e vou deixar o finalzinho desse vídeo como uma homenagem à Manchinha, que a Manchinha não tenha sido um caso que vai ser esquecido e que ele tenha sido um caso que pode desencadear um olhar maior das empresas para sua cadeia de responsabilidade. Viva!